seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A gente começa o especial A Magia do Futebol Comebol Sul-Americana 2023, apresentado por Coca-Cola. E hoje, para a gente falar da Comebol Sul-Americana, eu tenho aqui ao meu lado Amanda Kestelman e também o Márcio Porto. E aí, gente, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Beleza, tudo bem. Bem acompanhados aqui, mais ou estar menos. aqui com você. Primeira vez Mais com ou você. menos, por causa de você. Vez. Mas por causa da Amanda, mais ou menos. E a gente já tem muita convivência essa temporada. Eu tô chegando agora nessa convivência agora com vocês. Mas a gente vai falar muito da Comebol Sul-Americana 2023, a conquista da LDU. E uma grande final que a gente acompanhou, a partida contra o Fortaleza, o empate por 1-1, depois a decisão nos pênaltis. Vocês também acompanharam muito de perto essa campanha, segundo título da LDU na Comebol Sul-Americana. E foi um jogo bastante disputado, né, que a gente acompanhou no Uruguai. Uma partida que até ali na prorrogação a gente percebia como os jogadores estavam se doando ao máximo, porque realmente era um confronto bastante difícil. Depois aquela emoção da disputa dos pênaltis. Queria que vocês contassem um pouquinho também como vocês acompanharam, o que vocês viveram por lá. Eu acho que, antes de falar um pouco do clima, acho que é importante ressaltar mais uma vez essa chegada das equipes do Equador, né? Já tido o Independente Del Valle, a LDU é uma pedra no sapato de clubes brasileiros já há um tempo. Então, a força do futebol do Equador aí nas disputas continentais. E também a comoção que causou essa final de Comebol Sul-Americana, tanto para a torcida do Fortaleza, que a gente viu que... Sim. Para eles, a grande partida da história do Fortaleza foi disputada lá em Punta del Este, e também para a torcida da LDU, que apesar de já ter uma experiência de vivência de finais grandes, também compareceu em peso, né, Marcelo? Com certeza. Punta estava bonito. Tava lindo. Os torcedores do Fortaleza e da LDU chegaram bastante e a gente via, né, aquela entrega deles. E muitos, quando acontece final única agora, que é um fenômeno recente no nosso continente, muita história de gente que vai de moto, né? Veio de carro. Te viu fera, né? Que saiu de moto, então, galera que veio de carro, de ônibus. Realmente é o que a gente costuma brincar, né? A parte do torcedor ele faz, mas do outro lado tem um outro time, 90 minutos por jogar. Mas com certeza, passado a tristeza do torcedor que perdeu, com certeza essas memórias para a torcida do Fortaleza vão ser memórias emocionantes. Fica. Né? Histórias muito legais. E você falou dos equatorianos, realmente. E a Liga mostra uma força no continente, assim, que não pode se subestimar. São 5 Copas já, né, que a Liga ganha, um Libertadores, 2 Sul-Americanas, 2 Recopas. Vai poder disputar mais Recopa. Sim. Já o ano que vem já está classificado, vai pegar o Fluminense, campeão da Libertadores. Então, assim, é uma força continental muito expressiva, somada aos 2 títulos de Sul-Americana também, do Del Valle, que tem uma Recopa também. Então, realmente, futebol equatoriano nos últimos anos representando. Os times de Quito, olho neles, né? Que eles não estão de brincadeira. E a primeira vez que a LDU teve essa sensação de uma final única, né? Porque na campanha também, se a gente for passar a campanha da LDU na Comebol Sul-Americana 2023, foi cabeça de chave do Grupo A, passou em primeiro na chave que tinha o Botafogo, Magallanes e Universidade César Vallejo, e aí como passou em primeiro não precisou disputar aquele playoff, né? Foi totalmente na sequência para as oitavas de final, eliminando o Ñublense nas oitavas de final e depois superando mais um brasileiro, São Paulo, no caso, nos pênaltis, e aí na semifinal passando pelo Defensa e Justiça. A LDU elimina o São Paulo nos pênaltis em um jogo em que estava bastante confortável em casa, né, Marcito? Especialmente ali no primeiro tempo. Sim. Depois sofreu um gol, sofre a derrota no Morumbi, mas ainda assim tem a força nas penalidades para conseguir avançar. E aí, contra o Defensa e Justiça na semifinal, já foi até um pouco uma situação mais tranquila, não teve pênaltis, fez um bom placar em casa, jogou fora, segurou o resultado para poder ir para essa final única. Mas é uma campanha muito forte. Esse jogo do São Paulo é emblemático. O São Paulo vinha bem, tinha eliminado o rival ali recente na Copa do Brasil, Palmeiras. Jogando bem, ascensão com reforços. Eliminando o São Lourenço. Então, exatamente na fase anterior, um jogo duríssimo contra o São Lourenço. São Paulo parecia que estava se solidificando também. Chegada de Lucas, chegada de James Rodrigues, como a Amanda citou. O Lucas faz gol lá, que parecia que seria o gol assim, que daria um cenário muito positivo para o São Paulo na volta. E a LDU endureceu demais na volta, né? E conseguiu avançar. E aí, como você falou, deitou na semifinal e foi forte para a final. Fez muita frente a esse time do Fortaleza, que eu acho até que teve melhores momentos ali durante os 90. Poderia ter matado. Acho que faltou talvez um pouquinho mais de
de ímpeto, mas é uma final também, é complicado os times, né, tem o nervosismo, tem a parte mental ali, muita gente jogando primeira final. Houve um momento, principalmente no primeiro tempo, que parecia que o Fortaleza ia resolver o jogo, né? Só que realmente não pode diminuir o que tem do outro lado. Que não tem como. Aí ele deu, porque parecia que o Fortaleza, a torcida tava junto, tava mais forte, tava mais alto, acha o gol e... Eu acho que faltou muito do Marinho, cara. Eu acho que passava muito por ele era o mais acionado. E ele teve oportunidades ali no primeiro tempo para que desse já aquela largada. Tem uma bola que ele corta 2 vezes, não sei se vocês lembram dessa jogada. Parecida até com o gol, né, da LDU, que corta para dentro, e em vez de ele finalizar, um golaço, aí em vez de ele finalizar, ele dá uma hesitada, e aquela bola ali podia ter mudado mais a cara do jogo, deixado o Fortaleza mais tranquilo, mas enfim... circunstância de partida. A gente fala muito dessa questão do psicológico, né? De estar chegando pela primeira vez em uma decisão na questão do Fortaleza. Talvez tenha faltado um pouquinho do Fortaleza que a gente viu durante a campanha, né, da Conmebol Sul-Americana nessa final. Um time veloz, um time incisivo, um time objetivo, sempre rumo ali à linha de fundo. Mas são momentos que as equipes acabam passando. A gente pode até fazer a comparação, por exemplo, com o São Paulo chegando na final da Sul-Americana do ano passado, não conseguindo vencer, chegando a uma final de Sul-Americana depois de muito tempo, mas também ganhando amadurecimento com essa experiência, porque você entende, você tem uma final, aquele peso, aquela pressão de jogar uma final, e aí para quando vier a sua próxima experiência, você já vai estar melhor preparado. E contra 2 times muito bem treinados, ambos coincidentemente por 2 argentinos técnicos novos, o Martín Anselmi do Independente Del Valle, o Zubeldia da LDU, técnicos aí de nova geração, aí, técnicos Temos novos. Temos o Voivoda no Fortaleza também, se trouxer para final desse ano. Argentinos sempre muito bem servidos de treinadores, né? Então, assim, equipes muito bem montadas, que sabiam o que queriam fazer, né? O Independente Del Valle contra o São Paulo sabia exatamente o que queria jogar, a Liga também com um jogo muito consistente para cima do Fortaleza. Então, aí era parada dura. E pênalti é dose, né? Pênalti também. Eu não gosto de pênalti, não tem o menor problema em falar. Do time dos outros, legal, depende do time dos outros é uma delícia. Depende do momento do time dos outros. Se tiver alguma coisa envolvida, mas não gosto de pênalti nenhum. É um jogo mental muito interessante, gente. É uma pena, às vezes dá bastante pena, porque você vê ali um trabalho de muito tempo, às vezes, que se esvai ali numa coisa que é muito aleatória, que envolve muita coisa que é difícil controlar. Mas esse jogo mental eu acho interessantíssimo demais. E às vezes até na preparação de quem vai bater, né? A pessoa também treinou um dia antes, beleza, aí chega na hora, tem algum tipo de problema, porque assim, a gente tá falando também de cobranças de pênaltis depois do jogo todo, mais prorrogação. Então, assim, jogadores que poderiam bater, de repente saíram, tinha jogador machucado já, então tem todo esse aspecto. O cansaço físico, né? A exaustão de ter jogado ali 120 minutos. E no caso dessa final da Conmebol Sul-Americana, que aconteceu, né, usando o termo do tênis, trazendo futebol, do Fortaleza ter um match point, né? Ter a bola para matar. Então, isso é que normalmente não existe ciência exata no futebol, né? Muito menos em disputa de pênalti. Mas normalmente quem perde um match point assim já vai, o próximo batedor já vai com a cabeça. Porque você já tá com adrenalina, já vai agora vai. É bola Teve até a imagem da transmissão do torcedor filmando, amigo, não faça mais isso. Fica a dica para todo torcedor, não filma nenhum pênalti. Mas curte o momento. Curte o momento. Cara, vamos lá, né? O cara viaja quilômetros para filmar o último pênalti de costas. Mas queria deixar ali registrado porque podia ser pra eternidade, né? Sim, podia, né? Mas... Acho que a responsabilidade é de quem tá batendo. Claro, não vamos botar no nosso torcedor. Coitado do torcedor, tô dizendo, não faz mais isso. Não faz mais isso. Eu acho que não dá. Eu sou supersticiosa. Então. Não, na verdade foi pra eternidade, mas não do jeito que ele gostaria. Exatamente. Ele está na eternidade. Exatamente. Com certeza. Bom, a gente falando dessa campanha da LDU, então vamos acompanhar como é que a equipe chegou até a final, tudo que passou nessa Conmebol Sul-Americana 2023.
muito legal a gente relembrar essa campanha da LDU, da Conmebol Sudamericana 2023. Por pouco não foi o Fortaleza. Mas eu queria que a gente falasse também um pouquinho das equipes brasileiras que participaram da edição deste ano. Quase a gente teve uma final, poderia ter tido uma final brasileira. Era uma possibilidade também, como se desenhou a chave depois das definições da outra fase, né, do mata-mata. Mas como é que vocês viram as participações das equipes brasileiras? A gente teve o São Paulo, né, que havia uma expectativa muito grande do São Paulo passar pela LDU e chegar muito mais perto de uma final, tendo uma final brasileira, mas eu esperava também mais do Botafogo nessa Conmebol Sudamericana, porque enquanto disputava o torneio continental, já estava numa grande fase no Campeonato Brasileiro, onde ainda está na liderança. Eu esperava um pouco mais do Botafogo. Eu acho que os times brasileiros, eles, em algum momento, não viraram totalmente a chave para a Conmebol Sudamericana, com exceção do Fortaleza, que entendeu e fez um jogo histórico jogo que com certeza vai estar para sempre na história do clube, que é uma final desse porte, mas acho que os times brasileiros demoraram a virar a chave na Conmebol Sudamericana. A questão do Campeonato Brasileiro e o Botafogo ter vindo liderando, acho que isso pesou, de focar mais esforços por ali, né? Que tava, Botafogo que jogou com a LDU, tava né? vindo essa campanha, e depois caiu pro Defensa, teve chance até de avançar, o duelo foi bem equilibrado. A participação do Corinthians foi bem emblemática também, porque houve aquele cruzamento com o Estudiantes que foi algo meio surreal. Aquele partida, jogo incrível, né? Principalmente aquela partida lá em La Plata, que foi 3 bolas na trave e finalizações pra lá e pra cá, e depois o Cássio salvando nas cobranças de pênalti. Deixando na mão do Cássio, se deixar na mão do Cássio. Esse jogo foi realmente incrível, e aí o Fortaleza abrilhantou também a campanha do Fortaleza, o fato de ter tirado o Corinthians. Penso que é um campeão da Libertadores, um gigante dos maiores, engrandeceu muito, fortaleceu muito a campanha do Fortaleza. No geral, acho que foi uma participação ok dos brasileiros, fazendo mais uma final, tendo um representante lá, e um representante super emblemático, o Fortaleza, esse trabalho que vem sendo construído do Fortaleza. Futebol nordestino, né? Acho que representatividade nordestina, muito bem lembrado, né? Segunda vez só na história que um clube nordestino chega em final de uma competição Conmebol, depois tinha tido o CSA lá na extinta Conmebol, né? Primeira vez numa final do Sul-Americano. Então, eu acho que foi uma participação ok, faltou ali. Se o Fortaleza tivesse vencido, aí teria sido... seria sido muito... E a gente teve, né? A gente teve nos 2 clubes para fazer os Media Days, o conteúdo pré-final. A gente teve no Fortaleza. E a gente viu o quanto o clube... E aí não só falando, né? do elenco do futebol, do departamento de futebol, mas a instituição Fortaleza, a cidade Fortaleza, estava vivendo esse momento e... É aquilo, como eu disse, a derrota vem nos 90... Nesse caso, mais de 90 minutos, né? 190 minutos mais pênaltis. A derrota vem dentro de campo, porque do outro lado você tem uma equipe gigante que também estava mobilizada. Mas eu acho que o resquício desse ano para o Fortaleza, que passa pela Conmebol Sul-Americana, vai ainda trazer frutos nos próximos anos. Vai, com certeza. Eu acho que o São Paulo também deu uma vacilada, porque o que acontece na série do São Paulo contra a Liga... Perdeu para o campeão, mas os 45 primeiros minutos da série, lá em Quito, são inadmissíveis para uma equipe. Então, assim, São Paulo entrou num nível muito baixo de concentração, nível de pressão sobre questão de marcação, sobre, enfim, toda aquela... Nível de entendimento da intensidade de um jogo na altitude. Demorou para acordar, e quando acordou já estava um resultado inferior. Tinha condições de virar aqui, só que a Liga, time experiente... Treinador muito bom, amarrou o jogo aqui no Morumbi e levou. Nos tem pênaltis jogadores também. Experientes que estão acostumados com decisão também, Pênaltis também, podia ter acontecido. Sim. Mas talvez faltou um pouquinho mais lá. E o Rames vai para aquela cobrança, acaba escorregando, ainda que ela tivesse entrado, seria uma cobrança anulada também, né, no pênalti. Mas tem a questão do Guerreiro na LDU, que chega ali também no meio de uma campanha. E eu me lembro que quando o São Paulo foi enfrentar a LDU, o Guerreiro dizia que ele não estava ainda totalmente adaptado à cidade, à questão da altitude. Então é um jogador de muita experiência, de muita referência, que chega para somar esse time no meio do caminho e vira também uma peça essencial na conquista da LDU, né? Tem grandes figuras esse título aí. O Paulo Guerreiro, por tudo que significa para o futebol sul-americano, futebol peruano, agora também está na história do futebol equatoriano, porque foi uma das figuras do título. O goleiro Domingues é uma lenda da LDU, porque ele estava nas outras conquistas continentais ali no final da década
retrasada, né? De novo, goleiros sendo emblemáticos na história da LDU. Ele já estava no elenco, embora o Cevallos fosse o titular e era... Né, quase que o herdeiro do Cevallos. E aí depois ele na Sul-Americana também ele tá... Ele então é um cara que tem muita conquista, também foi um herói. A gente tinha um zagueiro haitiano, né, o Ricardo Ade também estava no grupo. Realmente depois ele levou até a bandeira do Haiti para fazer as fotos do título depois lá com a gente. É uma história muito bacana dele de superação, dificuldade lá no país dele, a questão com a família. Parece muito tempo que ele não vê a própria família com relação às questões do seu país. Então tem várias figuras aí. O John Julio, que jogou no Santos, também teve participação importante, fez gol contra o São Paulo. Então, jogaço dele contra o São Paulo. Exato. Tem figuras emblemáticas aí dessa conquista. E sobre as equipes brasileiras também tem aquele detalhe, né? É muito difícil a equipe ter elenco para todas as competições que disputa. São então poucos, chega, né? Exatamente, são poucos. Chega nesse momento que as coisas se afunilam, é preciso fazer uma escolha. Então, às vezes, você tem jogador lesionado por tudo que ocorre durante a temporada, e isso realmente é um ponto mais difícil no caminho. Sim. Exatamente. E foi o que aconteceu voltando com o Botafogo, que havia uma expectativa muito grande do Botafogo no começo do ano com a Conmebol Sudamericana. Se você conversasse com o pessoal lá do Rio de Janeiro, que acompanha o Botafogo de perto, se destacava muito a importância de se brigar por um título internacional desse porte, mas a partir do momento que você assume uma liderança e o teu... usando a metáfora do cobertor, não fica tão curto, você tem que fazer escolhas, e eu acho que isso aconteceu muito com as equipes brasileiras. E o segundo semestre está pesado, né? Porque vem ali, quem tiver ainda envolvido em Copa do Brasil, que era o caso do São Paulo. No brasileiro não pode largar, porque você pode se complicar. E ainda ter a Sul-Americana, então às vezes você está envolvido em 3 competições que não dá para tirar o pé praticamente nenhuma. O Dorival estava tentando, por exemplo, no exemplo do São Paulo, estava tentando se mexer ali em 3 competições e realmente uma hora também pegou um pouco, mas é difícil. E com jogadores que estavam de fora desde o começo do ano, cirurgias. Isso. Um momento de departamento médico complicado também que as equipes passam, né? Que não tem como a gente não citar. E vocês falaram já no começo aqui do nosso especial sobre a torcida do Fortaleza, tudo que vocês conseguiram acompanhar. Como é que foram esses dias? Porque todo mundo chega mais cedo, não é, para a final, porque a equipe tem que chegar 3 dias antes. Então, os torcedores também aproveitam para passear. E, aliás, tinha muito torcedor por lá, imagino, e vocês podem confirmar ou não, que já tinha comprado, torcia para outro time e acabou viajando para aproveitar, para conhecer o local e ir para final, não é? Isso é super natural. E essa questão de final única, né, que já tem a data marcada, etc. Eu sempre dou a dica para o torcedor que vai, que o time chega e vai. Podendo, porque é óbvio que você tem a questão financeira, a questão da sua data de trabalho, podendo chegar alguns dias antes. Chegue antes, curta o clima da cidade. Até porque, a partir do momento que a bola rolar, não depende mais do torcedor. Então, a tua diversão, a tua experiência, ela fica muito melhor se você chega um pouco antes. A gente estava lá em Punta, né, Marcito? E a partir de terça a quarta-feira, o jogo foi no sábado, a gente conseguia ver cada vez mais torcedores. A gente conheceu uma figura super, super engraçada, que, enfim, naqueles dedos, qual era o nome daquele monumento clássico de Punta del Este, das mãos? Lamano. Ele tava lá com a camisa do Fortaleza, ele já tinha até a taça tatuada. Oh, meu Deus. Mas assim, vou defender o amigo. Qual era o nome dele? Seu Oliveira. Seu Oliveira, era Seu Oliveira, acho que era isso. Ele disse pra mim que a taça tatuada não fazia diferença ganhar ou não. Que só de estar ali já era um momento marcante. A gente veio com o Fortaleza até o Uruguai ver uma final. Se ganhar, eu vou botar a data do jogo. Se não ganhar, só tá aqui. Ele ia botar a data e o placar do jogo. Se não ganhar, só tá aqui. Olha que legal, o Fortaleza fez. Todos nós atravessarmos. Porque é longe, gente. Já é bem longe pro torcedor do Fortaleza essa jornada. Então, acho que isso foi muito interessante. Eu acho que é uma tendência da final única permitir, lógico, dentro das possibilidades de cada um, que o torcedor viva essa experiência de uma forma mais ampla. Não, e o orgulho, né? O que acontece com os torcedores que vão para assistir o jogo numa outra cidade dessa maneira aí, final única? A mala é 80% camisas do time, né? Tem que sair então, assim, vai em qualquer lugar. Vai pro restaurante comer, vai passear na cidade, vai pra balada à noite, tá lá com a camisa. Então, assim, se você pensar na história do Fortaleza, que em 2017, 2018 estava disputando Série C do Brasileiro, e aí nesse percurso de poucos anos, ele tá ostentando a sua camisa, o seu símbolo com orgulho numa final continental num outro país. No Uruguai,
trazendo essa realidade para o nordestino, né, que a gente tem toda uma questão de contexto social, cultural, é incrível. É incrível. Então, acompanhar isso ali de perto, ver o orgulho que essas pessoas estavam ali conversando com torcedores da LDU, esse intercâmbio ali dessas conversas super é amistoso, muito bacana. Isso era uma coisa que eles repetiam muito pra gente quando a gente conversava, né? Absolutamente todos os torcedores de Fortaleza que a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia ao longo dessa semana falavam: há 3 anos, há não sei quantos anos eu estava no Castelão, na Série C, eu acompanhei não sei quantas Séries C, e estar aqui já é uma vitória. E na coletiva do Vojvoda, né? O Vojvoda não participou desses momentos mais difíceis do Fortaleza, né? Ele já vem numa crescente. Mas os próprios colegas jornalistas que acompanham, que são lá de Fortaleza, a imprensa local, que acompanham Fortaleza há muitos anos, pediam a palavra antes de fazer a pergunta e falavam que, antes de tudo, é um marco tá aqui como repórter local, como imprensa local do Ceará, do Ceará, no caso, do estado do Ceará, antes que o torcedor do Lion brigue comigo. Obrigada por trazerem pra gente essa oportunidade de estar aqui fazendo uma final desse porte. Então, acho que, de novo, a LDU mereceu, foi uma final enorme, mas eu acho que a gente ainda vai lembrar muito do que esse Fortaleza fez e se continuar nesse trabalho do jeito que tá, vai chegar mais vezes, com certeza. Com certeza. Tomara. Super histórico, né? E já que a gente tá falando de história e da final, vamos relembrar um pouquinho como é que foi essa final entre LDU e Fortaleza da Conmebol Sul-Americana 2023. É muito legal a gente acompanhar, relembrar, né? Porque eu não sei vocês, mas quando a gente tá numa final, numa decisão assim,
depois você vai olhando as imagens de novo, você vê coisa que você não tinha visto. Então você vê, o jogador X já tá com a rede na mão, o outro tá jogando não sei o que pro lado. Você pega cenas diferentes, né, daquele mesmo momento que de repente você não reparou. Exatamente. Eu não tinha nem visto os pênaltis, né? Trazendo aqui a curiosidade. A gente tava fazendo a cobertura, né, pros nossos canais, para as redes da Conmebol Sul-Americana, e tem um momento em que se coloca, né, a plaquinha de campeão que a gente registra. Eu estava na salinha onde isso ia acontecer, então tinha que esperar, né, acabar para saber qual plaquinha colocar, então eu só ouvia mesmo. A gente estava até olhando no celular, mas o delay no celular porque estava acontecendo do lado de fora é bem grande, então eu só ouvi o barulho e não dava nem pra saber de onde estava vindo. Mas você também estava ali em um momento único, né? Porque era um registro histórico da plaquinha. Não é qualquer um que fica ali do lado vendo isso acontecer. Exato, experiência diferente, né? Claro. E no pós-jogo, mas tu acompanhou as fotos dos campeões, né? Que você já faz há um tempo. Tava bem legal o clima também. Muito, ali era só de farra, né? As fotos da nossa fotógrafa, a Júlia. E ali o momento em que os jogadores... As famílias também, junto, vai todo mundo. Como é que é? Conta familiares. Esse bastidor pra gente. Eles chegam sozinhos, eles chegam em grupo? Conta como é que funciona isso. Pode variar, porque não tem muita regra. Porque a gente vê várias fotos diferentes, né? Sim. Para começar, alguns eu fui buscá-los, convidando-os no campo. Aí começaram a vir, aí daqui a pouco eles vão vendo que se formou algo ali e que tá lá o troféu. Quando chega o troféu... Porque eles passam muito tempo com o troféu, com a taça lá, comemorando no gramado. Ela vai pro vestiário depois, mas em algum momento eles colocam o troféu lá, porque sabe que é uma sessão de fotos oficial, né? Depois, a partir do momento que a taça tá lá, aí começa a chegar. Aí não para de chegar nunca mais. Ou seja, eles não foram nem pra vestiário pra tomar banho, nem nada. Saiu do gramado e já vai. Não, até dá uma passada lá no vestiário, faz uma farra lá. Mas ainda com o uniforme do jogo. O uniforme do jogo, tudo uniforme do jogo. Tá. Alguns vão direto, já vê uma movimentação lá, vai. Alguns a gente já encontra ali no corredor, já convida, fala, olha, tem a foto e tal, aí já vai. Familiares, muita família. Muito familiar. Tinha muito familiar. Muito dirigente também, né? Aproveita que tá ali. E eles querem, né, ter esse momento registrado assim, que fica para a eternidade. Então é um momento bacana de confraternização ali, que eles estão no momento de... Ainda tá naquele clímax de acabaram de fazer história, né? Então, assim, a energia tá muito elevada. Então vira um pouco assim, um evento... Você tem que dar uma segurada, às vezes, no pessoal? Digamos que uma organizada, né? Pedir ali para a formação ali da defesa ficar um pouco mais... Organizar o meio de campo, para não dispersar. Mas é um momento bacana, é um momento que eles estão no momento deles. Pensa que é o momento que eles esperaram, aguardaram, se prepararam para isso e conquistaram um título tão importante, a grande conquista. Então, é bem bacana estar presenciando isso aí. Deve ser muito legal para vocês também acompanharem essas histórias, né? Esses momentos, equipes diferentes. Às vezes repete a equipe, dependendo da competição. Já aconteceu. Já aconteceu, mas são momentos diferentes, estilos diferentes. E aí você tem o lado da conquista da LDU com os jogadores nas fotos, mas aí tem o lado do Fortaleza também, que vocês acabam vivenciando um pouquinho da tristeza, da frustração, né? Uma tristeza. Por estar ali no espaço dos vestiários próximos, para fazer esse trabalho da questão das fotos, eu encontrei o Vojvoda depois do jogo. Ele estava indo para a coletiva, para lá, para a sala de coletiva. O cumprimentei, né? Ele evidentemente estava com um semblante muito triste, né? Então tem esse momento também. Uma pena, né? Fortaleza, a gente sabe o quanto merecia também. Se Fortaleza tivesse vencido, tivesse conquistado a Conmebol Sul-Americana, estava em ótimas mãos pela campanha que fez, pelo que jogou na final, pelo que representava. Mas infelizmente... Só um pode ganhar. Só um pode ganhar. E nesse caso foi a LDU nos pênaltis depois desse empate, com prorrogação e na decisão nos pênaltis 4-3 para a equipe da Liga. Bom, a gente está chegando ao fim nesse episódio super especial de Conmebol Sul-Americana, a magia do futebol, apresentado por Coca-Cola. Queria agradecer a Amanda e também o Márcio Porto, o Marcito, por esse bate-papo, por compartilhar as experiências aqui com a gente, com o nosso público, de tudo que aconteceu nessa competição, mas especialmente na final do Uruguai, que foi um grande momento para a Conmebol Sul-Americana 2023. E para a Liga de Quito, para a LDU, tem Recopa. E que Recopa, hein? É um encontro. E que Recopa. É um encontro bem recheado de história. Lá no Rio de Janeiro estão dizendo que é o último fantasma a ser eliminado. Exorcizado. Mas vai ser bem interessante também acompanhar essa Recopa aí. Vai faltar esse encontro, então, e a gente vai, claro, falar muito mais desse encontro também em outras oportunidades por aqui. Você fica agora com um filme da final da Conmebol Sul-Americana 2023 pra gente encerrar esse super especial, a magia do futebol. Conmebol Sul-Americana, apresentado por Coca-Cola.
Vamos, Liga. La quinta Voy. estrella. Bueno, nosotros tenemos como equipo 4 copas internacionales, ¿no? Y hay algunos elementos que puede ser que ayuden. Mira, en Punta del Este está una mano de 5 dedos. El partido es a las 5 de la tarde y vamos por la quinta, ¿no? Entonces esperemos que se cumpla la cábala. Eso es. É tarde de decisão, é tarde de final de Copa Sul-Americana. Brasileiros e equatorianos. Esta campaña volver, Liga campeão, levanta essa taça. Torcida mais apaixonada que existe no mundo. Linda festa que faz o torcedor aqui no estádio em Maldonado. Vamos por la quinta! Una cosa que empieza con ser campeón. Esa música, la verdad que cuando la cantan es muy motivante. Dominou o Pochettino, foi pro fundo, fez o cruzamento no céu! Son muchos factores lo que te hacen ganar una final, ¿no? Uno no sabe lo que va a pasar en una final, uno tiene que estar concentrado. Está arrancando o Sugaray, la gambeta, el Sugaray, golazo, golazo, golazo. ¡Gol! Un gol en una final y qué golazo para ponerlo en un cuadro realmente 1-1 la historia, ahora en el campo de Maldonado. Termina a decisão com bola rolando. Tenemos un gran grupo, una gran familia y perseguir sus sueños, soñarlos y trabajar para poder conseguirlos. Vamos a dar todo por conseguirlo. Esa es la gran conquista. Es el momento de la verdad para Liga y para Fortaleza. De aquí sale un campeón. Ha llegado el momento de escribir la historia. Gil Guerreiro, pé direito da bola, defendeu João Ricardo. Yo trato de sacar lo positivo de lo negativo. ¿No? Cuando no consigo un objetivo, cuando no consigo un partido o estamos pasando por una situación mal, trato de ver cómo se puede mejorar. Va el delantero, va el argentino, en el arco Domínguez, Romero, ¡oh! Tapó Alexander Domínguez. Para cobrança, pé direito e o gol. Julio para pegarle, Johan tiró, gol! Vem para a bola o Alvarado, pé direito, Alvarado, defendeu João Ricardo para fazer história. Se ele fizer um gol, acabou. Se ele fizer um gol, acabou. Parte Pedro Augusto, pé esquerdo na bola. Tapou Alexander Domínguez. Bateu e o capitão tirou. Gol. Tiene que convertir para seguir Fortaleza. Domínguez y ataque, campeón. Fabrite tiró. Domínguez, Liga campeón. Liga campeón de la Conmebol Sudamericana. Domínguez. Impresionante su arquero. Liga Deportivo Universitario.
Hay cosas en la vida, dice un cantante, que el dinero no la puede comprar y son una de esas cosas. Ahí adelante. Qué gran partido, te felicito un montón. Hace 15 años que estoy soñando con esto. Te llegó el turno. 15 años. Felicidades. 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 ¿Todo bien? La Conmebol Sudamericana LDU Quito. Por mucho dinero que tengas, estas cosas no tienen precio. No tiene precio y aquí está. Una medalla y una malla que me llevo a mi casa con el mayor de los orgullos. Arriba Ecuador y arriba Liga. ¡Campeón!